Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama 95, internautas. É uma satisfação mais uma vez poder estar sempre levando conhecimento na área de saúde do idoso. Que coisinha traiçoeira é a tal da queda, né? É verdade, Marcos. A queda ela tem, como você bem falou, complicações, consequências para o resto da vida, em 50% das vezes, né? O paciente fica com algum grau de perda de mobilidade, 70% deles ficam com dor crônica. Essa perda de mobilidade se dá por vários aspectos, e dentre eles o medo de cair de novo, um transtorno que ele desenvolve com medo de cair novamente. E o grande problema da queda é, sem dúvida, a fratura. A gente sabe que essa perda de mobilidade, perda de qualidade de vida, ela causa muitos problemas, mas a fratura, ela é o principal, a grande consequência a curto prazo. Fraturas que podem ser maiores, fraturas menores, fraturas em ossos mais importantes, fraturas em ossos menos importantes. E é para isso que a gente vai estar falando aqui hoje, da fratura, principalmente da principal causa de fratura, que é a queda, e a doença chamada osteoporose. Por que os idosos caem tanto? Eles caem, Marcos, por uma infinidade de fatores. Fatores relacionados ao envelhecimento, eles enxergam menos, eles escutam menos, e a audição, ela é uma forma de percepção de onde o paciente está, e o próprio ouvido é quem comanda o equilíbrio dele. Eles caem porque tem atrofia de músculos nas pernas, e esse sistema que a gente chama de sistema efetor, o aparelho osteomuscular das pernas, é quem mantém o equilíbrio. Ele cai porque tem artrose nos pés e os pés são deformados. Ele cai porque toma medicamentos, alguns medicamentos podem induzir a quedas. Então ele tem uma deficiência na estabilidade, na base dele, a marcha também é alterada. Doenças podem atrapalhar esse equilíbrio, essa marcha, e outras causas que são externas a ele, né? As condições ambientais. Elas são menos importantes, aliás, elas causam menos quedas, mas elas devem ter a mesma importância que aquela questão do ambiente seguro, sem piso antiderrapante, do ambiente seguro com o piso do banheiro sem risco de deslizar o paciente, de preferência colocar uma cadeirinha, evitar box, fio no meio da casa, enfim, são alterações ambientais. Um dado que nós divulgamos aqui, inclusive pegamos até do seu Facebook, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que 12 mil pessoas com mais de 60 anos morreram em decorrência de quedas. Essas quedas, elas podiam ter sido evitadas? As quedas, elas podem ser evitadas na sua grande maioria das vezes. É natural que as pessoas tendam mais a cair quando vai envelhecendo, lógico. É natural que as pessoas tendam mais a cair quando se expõe a algum risco. Se é uma pessoa que faz um esporte de alto risco de queda, ela vai cair independente da idade. Mas os idosos, por esses fatores que eu mencionei anteriormente, eles tendem mais a cair. E eu falei de fatores que a gente pode trabalhar para que sejam evitáveis. Por exemplo, a visão. O paciente que não enxerga bem, é fundamental que ele busque o oftalmologista para enxergar bem. Queda por déficit visual é muito comum. Às vezes as pessoas acham, não, eu caí, foi só uma tontura, foi só um tropeção, foi só um escorregão, mas é porque ela não estava enxergando bem. Ela tropeçou porque não viu o objeto. Fortalecer as pernas, os músculos das pernas, previne queda, elas são preveníveis nesse aspecto. Tratar a osteoartrose, tratar a questão dos joanetes, dos pés deformados, sim uma forma de prevenir queda. Tratar de equilíbrio, o paciente tem tontura, você tratar aquela tontura evita dele cair. Ter cuidado nos medicamentos que ele está usando, você está prevenindo queda. Se você passa um medicamento que aumenta o risco de queda, você vai estar colocando ele em risco. Cada fator desse, Marcos, ele diminui de 8 a 10% o risco de cair. Por exemplo, se você tira um medicamento, tratou a tontura, colocou o paciente para fortalecer membro inferior, trabalhar equilíbrio, tratou a visão, você já tem aí 4 fatores, você tem quase 40%
de risco a menos. Mais um, você vai a 50%. Você tira o risco dele cair na metade das vezes que ele se coloca em risco. Então, respondendo sua pergunta, a grande maioria das quedas, elas são preveníveis no idoso. Agora, quando você pega, por exemplo, as estatísticas, 70% das quedas ocorrem no próprio domicílio, na casa do idoso, né? Aí quando vai nas instituições de longa permanência, que a gente pode também chamar de abrigo, né? Esse índice cai para 50%. Por que os idosos caem menos no abrigo do que nas próprias casas? Na verdade, é onde eles ficam mais, né? Tem um viés aí desse dado, porque os idosos institucionalizados, eles são muito mais dependentes, então eles ficam mais na cama, entende, Marcos? Eles ficam mais na cadeira, eles não se expõem tanto ao risco. Os de casa, não, eles ainda estão em casa, então eles se expõem mais ao risco. Caem mais em casa porque é um ambiente onde eles vivem mais, é onde eles passam a maior parte do tempo. E ainda tem alguns lugares da casa que eles caem mais, eles caem muito no quintal, eles caem muito no banheiro. São esses dois lugares que a gente deve ter muito cuidado. O banheiro do idoso deve ser a preciosidade da casa dele. Não preciosidade de boniteza, mas de segurança. A casa de idoso, ela tem que ser segura. Tem que ter muito cuidado com o banheiro, que é onde eles caem bastante. Tem muito idoso na zona rural e eles cuidam ali do terreiro deles, e eu sempre oriento a eles deixar o terreiro plano, tirar alguma pedra, ter cuidado, para que eu não quero que ele pare aquela atividade, mas também não quero colocar ele em risco. Tirar batente, essas medidas de ambiente seguro. Inclusive a gente, lá na universidade, a gente elaborou um guia, um panfletozinho, a gente, através da Liga de Geriatria, com alunos que fazem parte dessa liga, através do ambulatório de demência, a gente elaborou uma cartilhazinha que brevemente a gente vai lançar para orientar os pacientes. Todo paciente que é atendido lá na universidade, a gente dá essa cartilhazinha orientando exatamente isso que eu estou falando. Cuidado com a vista, cuidado com tontura, evite ambiente escuro, hidrate bem, a pessoa beber bastante água evita também queda, por incrível que pareça. Trate sua osteoporose, que é a doença que deixa o osso oco, com risco de fraturar. Trate sua tontura e assim por diante. Evite se automedicar, a cartilha tem tudo isso. O nosso ouvinte conta aqui que o pai dela sofreu uma queda e agora está com medo de andar. O que é que ele pode fazer para superar esse trauma? Pronto. Primeiro, paciência da família. Esse trauma de andar novamente acontece em quase 80% dos idosos que caem. Agora, pode ser uma queda grande e uma queda pequena. Se ele só desequilibrar, Marcos, ele já fica com esse trauma de cair. Todo o sistema mental de processamento dele é alterado e ele desenvolve isso que a gente chama medo de cair, o transtorno fóbico pós-queda. Ele fica com muita dificuldade para andar de novo nos próximos dias. E a paciência é no sentido de reabilitação. Ele agora não consegue mais andar. Não, ele está com medo de andar, deixa ele na cadeira. Pelo contrário, é a hora de a gente investir, nessa hora no pós-queda, para a gente poder reabilitar ele com fisioterapia. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de medicamentos para ansiedade, para que ele possa diminuir esse medo de cair. A gente aperta mais o cinto com medicamentos, tirando medicamentos que podem colocar ele em risco de queda. Às vezes até é um medicamento que a gente dá para suspender ali um mês, mas nessas primeiras semanas ele reabilita, colocar na fisioterapia, levar no profissional de saúde para que ele possa avaliar que grau está essa dificuldade, reabilitar a marcha dele e não parar por aí. Não, agora ele não consegue mais andar e eu não consigo mais botar na mão do profissional da fisioterapia, levar num médico que possa que conheça esse tipo de doença, e ele reabilita a andar. Abraçar aqui os nossos ouvintes, né? A Janaína e o Alex estão nos vendo pelo YouTube, né? Coisa boa, estamos ao vivo aí. Abraço a vocês, Janaína e Alex. Mandar um abraço para eles que são um casal do nosso grupo do SCC. São lá de Samanaú. São lá de Samanaú. Alex e Janaína. Tem uma criancinha maravilhosa, eles dois. Estamos lá no segundo temário agora, continuando nosso ciclo. Tá ok, então. Nossa amiga Tereza, ela pergunta o seguinte: doutor Belize, você falou da cartilha para o idoso. Aí ela quer saber, é na universidade que distribui, o público pode ter acesso a essa cartilha? Pode sim, a gente ainda está numa fase assim bem... já está pronta a cartilha, a gente está imprimindo, na verdade, na nossa máquina, na impressora lá. A gente está dando aos pacientes
que são atendidos lá na universidade. Onde é que funciona? Ali em frente àquelas farmácias Globo, Pague Menos, o container, uns containers tem do lado da liga. A cartilha pode chegar lá e procurar a Neta, que ela distribui. Neta é a recepcionista. Ela distribui. A gente ainda tem em pequena escala, não sei a quantidade de pessoas que vai, mas a gente pretende, na verdade, fazer um dia, um lançamento para a gente colocar essa cartilha em prática, e não só colocar em prática, a gente explicar às pessoas a importância que cada uma pessoa, que as pessoas coloquem cada item daquele em prática. Eu sempre digo, olha, não adianta ler, saber o que é que tem que fazer e você não fazer nada. Você tem que, pronto, agora eu botei uma barra de apoio, risca aquilo ali, pronto, agora eu tratei a catarata do meu pai, risca aquilo ali, pronto, meu pai não está mais sentindo tontura, risca aquilo ali, pronto, agora ele vai para uma fisioterapia, para um pilates, para trabalhar equilíbrio, aí risca aquilo ali, agora eu vou levar ele no médico para ver se esses medicamentos não podem estar causando o que, e assim por diante. Como eu disse, cada item desse, você vai diminuir em 10% mais ou menos o risco de queda. Então a cartilha é um manual de como cuidar do idoso? É uma cartilha sobre quedas, Marcos. Sobre quedas. A gente sabe que na internet tem muitas coisas e essas medidas de prevenção ambientais as pessoas têm acesso na internet. A nossa cartilha ela tem um pouquinho de diferente, porque ela trata do que mais faz o idoso cair, que são fatores intrínsecos do próprio idoso, visão, equilíbrio, isso. Mas na internet a gente tem, inclusive tem um site Casa Segura que orienta como deve-se fazer, ou montar, ou manter um ambiente seguro para o idoso não cair, não fazer medo de queda, não ficar com dor crônica, que 70% deles ficam com dor crônica, e não fraturar. Ok, então quem quiser cartilha, basta procurar a escola, o curso de medicina, naquele setor ali, naquele ambulatório, que fica ali na rua Renato Dantas. A clínica escola ali, do lado fica o curso, do outro lado fica a clínica escola. Olá, me chamo Francisco, minha pergunta é sobre ácido úrico, pois meu pai sofre muito e já toma remédio, faz dieta, só que ele vive sofrendo com isso, e aí? Bom, o ácido úrico, ele é um produto do metabolismo proteico. Ele tem uma complicação, tem uma doença relacionada ao ácido úrico. O ácido úrico, quando ele se deposita em grandes quantidades, ele vai formar cristais que a gente chama de gota, né? Cristais de ácido úrico no corpo formam uma doença chamada gota, que pode dar dor articular. A dor da gota, o pessoal chama, são dores causadas por esses cristais que estão depositados principalmente nas articulações do corpo. Quais são as juntas, as articulações acometidas? Principalmente de extremidades. A mais conhecida é aquela do dedão do pé, né, do primeiro pododáctilo. E ela pode ir para outras articulações em virtude desse excesso de ácido úrico acumulado. O que mais causa crise de gota é o rápido, o desbalanço do nível de ácido úrico. Por exemplo, você tem um nível de ácido úrico X e você no final de semana exagerou na carne vermelha, em outros alimentos que produzem ácido, que aumentam o ácido úrico, e ali você sobe e ali desencadeia uma crise de gota. Essa variação no nível de ácido úrico é quem desencadeia a crise de gota, que é uma crise com dor, inflamação na região da gota. A gente forma tufos gotosos, muita gente que tem aqueles tufos gotosos. E essa doença gota, ela causa não só as dores articulares, como ela pode a longo prazo deformar o paciente, levar à insuficiência renal. É a principal consequência direta do ácido úrico, do acúmulo de ácido úrico, essa doença chamada gota. Agora, o ácido úrico, ele também pode ser afetado o seu metabolismo em pacientes que têm insuficiência renal. Eles têm deficiência na função do rim, o rim está insuficiente. E aí eles acumulam ácido úrico e isso pode ser prejudicial. É o grande problema, tem vários outros, mas o grande problema do ácido úrico é a doença chamada gota. A nossa ouvinte Raimunda Lopes pergunta aqui: estamos convivendo com essa situação de queda com meu pai, que sofreu uma queda e foi constatada uma pequena fratura. E aí, doutor Belício? Pronto. Mandar um abraço para a dona Raimunda. O pai dela é nosso paciente. A gente tem um problema por trás
do pai dela, né? Que ele tem uma doença que a gente está tratando, na verdade, com outros profissionais também. Mas na verdade ele perdeu a esposa recentemente. Ele tem a gente não pode nem tanto estar expondo aqui as doenças dos pacientes, mas a gente vai ver ele nos próximos dias e tratar o que é que pode estar causando queda neles, que vai findar nisso que eu falei, divisão de algum medicamento, da pressão baixa ou a pressão alta, de queda de pressão, ele está num nível e se levanta, e dá no nível alguma coisa, uma atrofia, ele vinha emagrecendo na última consulta, salvo engano, e atrofia os músculos das pernas, alguma questão de um equilíbrio, pesquisar a tontura, mas a gente vai dar uma olhada nele. Eu acho que ele está marcado brevemente, e tinha uma mensagem aqui no meu WhatsApp de Dona Raimunda, que eu ainda nem li, quando eu vinha para cá eu vi, ainda nem li, vou responder a ela, mas diga a ela que a gente vai responder, e que cada paciente é individual, né, Marcos? Ok, nossa ouvinte Verônica conta que a mãe dela tem 61 anos, teve dengue alguns dias, só que agora ela está com inchaço nos pés e nas mãos. O que fazer? Ela é diabética e tem pressão alta. Muito boa pergunta. Dengue, por enquanto a gente só tem relato de dengue. Não sei se você viu falar se tinha chikungunya, se estava circulando o vírus da chikungunya, que é quem é mais responsável por essa dor articular nos pacientes acometidos por ela. Mas o dengue dá muita dor nos músculos, né? As pessoas podem confundir um pouco dor no músculo com dor na articulação, mas pode dar também dor articular. Não é a mesma origem da dor da chikungunya, a causa não é a mesma, mas pode dar dor articular. É diabético, tem hipertensão, tem que se fazer compressa de gelo nessas articulações. Se depender do exame que a gente possa fazer nas mãos, a gente pode até imobilizar por algum tempo, e medicamento que não altere a coagulação sanguínea, porque o grande problema da dengue é a dengue hemorrágica. E quais são esses medicamentos? Anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios comuns a gente não pode fazer em pacientes que estão com dengue, pacientes que são hipertensos e pacientes que são diabéticos. Então ela tem 3 motivos para não usar anti-inflamatório: a hipertensão, porque sobe a pressão; o diabetes, porque descompensa o rim; e a própria dengue, porque pode evoluir com a forma grave do dengue, o dengue hemorrágico. Recomendo gelo, se for o caso, imobilização, repouso. O dengue, ele passa por essa questão do repouso, é importantíssimo repousar. Caso precise lançar mão de algum medicamento para dor que não seja anti-inflamatório. Ok, tem mais perguntas aí, Geraldino, no nosso WhatsApp? Vamos ouvir esse aqui então. Bom dia, doutor Belídio. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, aqui é João de Assis, Serra Negra do Norte. Marcos Dantas, um ano passado, um senhor aqui com 95 anos, ele morava aqui perto da minha residência. Ele era ilustre, andava, não tinha batido para ele subir e descer. Eu brincava até com ele dizia que era uma ainda para tudo. Aí ele sofreu uma queda da rede. Aí levaram ele para Caicó. Quando chegou em Caicó, ele foi medicado, né? Com as dores, ele estava sentindo a dor. Aí quando chegou em casa, aí foi se deitar. Pouquinho tempo, a filha dele chegou e estava morto na rede. O senhor acha que a morte dele foi consequência da queda da rede? Me explica isso. Valeu, flamenguista, Marcos Dantas e doutor Beleza. Vamos ser campeão tudo esse ano. Estamos em casa então, né, Júnior? E aí, doutor Beleza? Vou dar um abraço aí para João. Júnior, grande flamenguista. Um idoso com 95 anos, na verdade, qualquer idoso, principalmente os acima de 80, quando eles sofrem uma queda, mesmo que seja da rede, a gente tem que pesquisar a fratura obrigatoriamente. Principalmente fratura de crânio. Então eles batem muito levemente a cabeça, às vezes passa despercebido, às vezes a queda não é presenciada por um cuidador, e às vezes eles fazem uma fratura de crânio. É muito comum, alguns dias depois, às vezes até meses depois, ele evoluir com hematoma subdural. Que é isso? Uma coleção de sangue dentro do cérebro, e isso causa morte, isso causa complicações neurológicas. Então caiu, você tem que olhar direitinho, examinar a cabeça e, na grande maioria das vezes, caiu e bateu a cabeça, tem que pedir tomografia.
para a gente afastar isso. É uma hipótese para esse paciente de 95 anos. Olha, você vê o que é uma tragédia, né? O paciente tinha 95 anos, a família toda preparada para fazer os 100, era rígido, independente, andava. Isso a gente vê no dia a dia, não só com 95, mas com outras idades. A queda é um divisor de águas, é como se a vida dele ali mudasse de rumo. Ele ia ter que cuidar agora de outras, quando não morre, ia ter que cuidar da fratura por um ano, internado, cirurgia, reabilitação, tratador. A vida dele não ia ser mais a mesma. Muitos voltam e agora aproveitar para dizer que o hospital agora está fazendo fratura de fêmur. Toda semana tem 2, 3, 4 pacientes no hospital. Eu que trabalho na UTI, o pessoal daqui de Caicó tá operando o fêmur aqui em Caicó mesmo. E a gente vê tanta fratura que toda semana tem 2, 3, 4 internados na UTI. Então, muito cuidado no paciente que cai, por qualquer que seja a queda, pesquisar a fratura. Fratura de cânia é muito perigosa e às vezes tem fratura no outro local, Marcos, que causa um sangramento interno, não é visível. Tem fratura em outro local que causa uma embolia, o osso solta um pedacinho de gordura aqui dentro do osso, a gente tem gordura e faz uma embolia, faz uma alteração mais maligna. E ver também o que é que pode ter causado a queda. Será que foi só a queda da rede ou ele infartou e caiu? Ou ele teve um AVC e caiu? Todo esse que a gente chama a cinemática da queda, como se deu a queda, as circunstâncias que a queda aconteceram, a gente tem que investigar para evitar exatamente isso, para evitar uma causa fatal nos próximos dias e não deixar passar batido uma fratura. Doutor Belísio, tem uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte, vamos ouvir. Bom dia, eu gostaria de saber, para quem tem gota, qual é a alimentação fora carne vermelha? E aí, doutor Belísio? Pergunta seria para um nutricionista. A gente tem algumas coisas clássicas, né, para gota, como por exemplo evitar tomate, evitar algumas folhas verdes, evitar carne vermelha, não só carne de boi, mas carne de bode, carne de carneiro que tem muito ácido úrico. São principalmente esses alimentos que me vem à memória agora. Tem vários outros, o ideal seria ver com um nutricionista, mas aqui pelo raio de tomate, folhas verdes, algumas folhas verdes, aliás, e carne vermelha, não só a do boi, mas que as pessoas às vezes dizem, não, vou parar de comer carne vermelha, para só a do boi, fica no bode, fica no carneiro, fica em outras carnes vermelhas. Tá joia? Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.